Olá pessoal, Denis Queiroz, começando aqui o nosso quarto trimestre da nossa revista aqui, Escola Bíblica Dominical, da PEC. E aí nós vamos estudar aqui o livro de Marcos, o Evangelho do Servo Jesus Cristo, da nossa Escola Bíblica Dominical. E aí nós vamos ter a nossa primeira aula, A Chegada do Servo. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa o seu like, participa conosco aqui, dá a sua ideia, se está gostando da aula, se não está, se você quer dar uma dica de melhorar, estamos aqui para fazer o melhor e a sua ajuda ela é bem-vinda, tá certo? Então já vamos iniciar a nossa aula, lição número 1, texto áureo. Então foi ouvida uma voz urna dos céus, né? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E aí nós temos leitura bíblica, verdade prática, introduções, tópicos, aplicações, pessoal, tudo a gente vai ver aqui para a glória do Senhor Jesus. Leitura bíblica para estudo, Marcos do 1 ao 20, tá certo? Capítulo 1 do 1 ao 20. Você pode ler em casa e a gente vai ganhando tempo aqui, tá certo? Verdade prática. Quem confia em Jesus Cristo experimenta uma vida de serviço triunfante. Nossa introdução, o primeiro ponto, o Evangelho segundo Marcos. E aí ele vem com 3 subpontos, né? Autor, data e local, Marcos e os demais evangelhos. Características de Marcos. Já no ponto 2, preparativos do servo. O servo é profetizado, o servo é batizado, o servo é tentado. Ponto 3, início do serviço, também com 3 subpontos. Jesus prega arrependimento, Jesus chama cooperadores, Jesus exerce autoridade e a nossa aplicação pessoal. Vamos lá para a nossa introdução em primeiro ponto. Introdução. Marcos apresenta Jesus como o perfeito servo de Deus, ou seja, como aquele que exerce com firme disposição toda a obra que lhe foi divinamente confiada. Assim, Jesus é visto como servo dedicado e fiel, trabalhador, obediente, apesar das espinhosas dificuldades enfrentadas na caminhada, tá certo? Primeiro ponto, o Evangelho segundo Marcos. Autor, data e local. O princípio do Evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Diferente da maioria das cartas, os evangelhos não indicam o nome de seus autores. Entretanto, há um antigo consenso entre os estudiosos no sentido de que seu autor é Marcos, cujo nome judeu era João, daí ser chamado de João Marcos em Atos 12, 25. Marcos era filho de Maria, uma mulher rica e hospitaleira em Jerusalém, Atos 12, 12. Foi amigo e assistente direto de 3 dos primeiros missionários, Barnabé, Paulo e Pedro. De fato, Marcos participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Todavia, por ter desistido no meio do caminho, Paulo se opõe à sua presença na segunda viagem. Ou seja, Marcos desistiu aí no meio do caminho da primeira viagem, aí Paulo deixa ele ali de lado. Paulo escolhe Silas. Barnabé seguiu com Marcos. Ou seja, na segunda viagem, Paulo fez o que? Não, eu vou com Silas, e aí Barnabé acabou indo aí com seu primo Marcos. Posteriormente, Marcos conquistou a confiança de Paulo. A tradição cristã também o aponta como um intérprete fiel do apóstolo Pedro. O Evangelho de Marcos foi escrito em meados do século I, depois de Cristo, na cidade de Roma, tá certo? Ponto 2. Marcos e os demais evangelhos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Primeiro tópico aqui que eu já coloquei de cara para nós dar uma analisada, pessoal. Ó. De modo geral, Marcos é considerado o primeiro evangelho escrito. Assim serviu de base para os autores dos demais evangelhos, que acresceram ou editaram seu conteúdo. Pessoal, é o seguinte, aqui é o que o autor da revista está dizendo, certo? Só que o que? Eu vejo que Mateus e João estavam lado a lado ali com Jesus. Levi foi chamado por Jesus e também João. Eles estão vivenciando, eles estão vendo os feitos. É tanto que João era um dos mais próximos de Jesus. Então,
dizer que pegou o Evangelho de Marcos e apenas acresceu ou colocou um conteúdo a mais, eu não penso assim. Eu acredito que eles tiveram experiência suficiente para escrever os livros, claro, tendo aí uma questão sinóptica, né, da narração das histórias. Mas a visão deles são diferentes, que é o que a gente vai ver agora. Se em Lucas temos Jesus como filho do homem, em João como filho de Deus e em Mateus como rei, aqui em Marcos temos Jesus como servo, ou seja, 4 visões diferentes da mesma pessoa. Esperava-se que o Messias chegasse como rei conquistador. Marcos apresenta-o, porém, como servo humilde e sofredor que dá sua vida em resgate por muitos. Marcos foi escrito para leitores gentios, romanos em particular. Foi escrito lá em Roma, né? Por isso, faz poucas citações do Antigo Testamento. Não expõe genealogia, traduz frases aramaicas e hebraicas para os seus equivalentes gregos. Explica costumes judaicos, cita moedas romanas, bem como menciona pessoas importantes em Roma, tá certo? Ou seja, ele pega algumas frases em aramaico e hebraico e aí faz o que? A tradução para o grego. Ponto 3. Característica de Marcos. E logo o Espírito impeliu para o deserto. Marcos tem estilo compacto, muito apropriado para o espírito prático dos romanos. Ele vai compactar, né? Fazer uma história mais resumida, mais direta. É o mais curto dos evangelhos. Apenas 16 capítulos, nada tratando sobre nascimento, infância e juventude de Jesus. Todavia, algumas de suas histórias são mais completas, quando comparada com as mesmas histórias nos outros evangelhos. É o caso dos eventos em que Jesus cura a filha de Jairo e a mulher com hemorragia, né? A mulher do fluxo de sangue. Ou seja, Marcos não passou o seu tempo para falar do nascimento, juventude e o crescimento de Jesus. Ele já vai direto no seu ministério. Marcos também tem estilo ativo, descrevendo Jesus como um soldado que se move com agilidade e poder para conquistar uma vitória após outra, sobre demônios, doenças, mesmo a morte. Característica também muito apropriada ao espírito conquistador dos romanos. As palavras logo e em seguida e imediatamente aparece dezenas de vezes, dando ritmo acelerado às narrativas e transmitindo a ideia de prontidão militar. Assim, Marcos foca mais as ações que os ensinos de Jesus. Ou seja, ele está focando mais o serviço que Jesus estava fazendo. Até porque ele vê Jesus como servo, né? Contém poucas parábolas. O Sermão do Monte, por exemplo, para a qual Mateus dedica 3 capítulos inteiros, não consta no Evangelho de Marcos. É por isso que eu vejo que não foi só pegou o Evangelho de Marcos e reeditou. Tem coisas que está lá que não está em Marcos, até porque Mateus viveu no tempo de Jesus. Marcos já veio depois ali com Paulo, tá certo? Continuando, deixa eu me achar aqui. É, portanto, um livro da ação. Jesus está sempre agindo, apressando-se como perfeito servo do Senhor. Marcos proclama a boa notícia de que Jesus é o próprio Filho de Deus. Ele deixa isso bem claro, né, de uma forma bem aberta. Ponto 2, preparativos do servo. Ponto 1 do 2. O servo é profetizado. Isso aqui é a preparação da vinda do servo. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis, aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Ao citar o profeta Isaías, Marcos estabelece importante conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, provando que a chegada de Jesus não foi uma ideia tardia ou ação improvisada de Deus para salvar a humanidade, mediante da frustração de um plano anterior. Marcos está dizendo o seguinte, olha, não foi algo por acaso, não é algo fracassou e agora vem Jesus, não. Já estava tudo preparado
por Deus. Pelo contrário, revela a continuidade de um mesmo e poderoso plano que envolve o cumprimento de antigas promessas. Ou seja, já estava tudo preparado. Por exemplo, Isaías 40, 3-5 e Malaquias 3:1. Então nós vemos que já foi algo programado por Deus. Vamos dar aqui a continuidade no ponto 1, uma continuação. Olha só, esse registro tinha importância especial para o convencimento dos leitores romanos, conhecido estratégias militares, né? Ou seja, Marcos utiliza disso nos seus escritos, tá certo? E aí ele aplica isso na ação do serviço de Jesus. A descrição de Marcos a respeito de João Batista é a mais resumida dos evangelhos. Seu foco era destacar João Batista como um executor fiel do papel profético de preparar o caminho de Jesus. Ou seja, a preocupação de Marcos foi mostrar João Batista apenas como um preparador do caminho para a vinda do Messias. O Messias e Filho de Deus, ou seja, o mais poderoso que batizaria com o Espírito Santo. O estilo rústico e a pregação inflamada de João Batista, realizada em pleno deserto e com ênfase na confissão de pecados e no arrependimento, chamou a atenção de todos. Ou seja, bem resumido aí, é isso que Marcos vai falar de João Batista. Antes de um rei visitar qualquer porção de seu reino, um mensageiro era enviado para preparar o caminho. E aí nós vemos isso era um costume antigo que se fazia na época. Então nós vemos que foi tudo preparado por Deus. João Batista veio preparando o coração das pessoas para receber o Salvador. Porque o reino de Jesus não é terreno, é espiritual. Vamos lá, ponto 2. O servo é batizado. Agora vamos falar sobre o batismo do Senhor Jesus Cristo. O evento inaugural do ministério público de Jesus foi seu batismo no Rio Jordão. Embora tal batismo demandasse confissão pública de pecados, não era esse o caso de Jesus, que não cometeu pecado. Jesus veio apenas para cumprir a justiça. Não havia necessidade de um batismo, de uma confissão pública. Mas Jesus passou por isso para que viéssemos ter ele como exemplo. Tá certo? Seu propósito era o quê? Cumprir toda a justiça. Ou seja, como servo humilde e fiel, identificar-se com os pecadores que veio salvar, apontando para a remissão de pecados, na sua morte. O que é que Jesus fez? Jesus veio para dar este exemplo. Todos deveriam ser batizados para confissão publicamente. Tá certo? Esses eventos são sobrenaturais e prova que Jesus era o Filho de Deus em terra. O Espírito desce sobre o Filho no Rio Jordão e o Pai brada do alto: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Era a unção pública de Jesus para o seu ofício messiânico. Jesus estava sendo ali ungido publicamente pelo próprio Pai para iniciar o seu ministério. Ponto 3 do 2. O servo é tentado. Rapidamente, Marcos conduz-nos da glória do batismo à dureza da tentação de Jesus. Ele faz aí um link muito rápido, né? A presença de feras é exclusividade de Marcos. Adão, no ambiente favorável do jardim, pecou. Mas Jesus, o último Adão, triunfou no cenário extremamente desfavorável do deserto. Marcos é o mais sucinto no relato da tentação de Jesus. A posição de Filho de Deus servia à promoção do reino de Deus. Jesus, mesmo sendo filho desse Deus maravilhoso, passou por esse momento tentatório para mostrar que ele é o Filho do Deus vivo. Há uma observação para nós fazermos aqui nesse ponto. Assim, enfrentar e vencer o histórico adversário desse reino era a etapa essencial de sua missão. A terra jaz do maligno, então o maligno estava ali, de uma certa forma, reinando sobre a terra.
E Jesus vence ele, mostrando que há sim a possibilidade para os seres humanos vencer aí as tentações. A vitória de Cristo sobre Satanás, qualificando para seu serviço de destruir as obras do diabo. Agora, conduzido pelo Espírito Santo, no deserto, para além da natureza humana, ganharia a experiência humana triunfante, servindo como paradigma. Jesus estava pronto para começar o seu ministério. Jesus foi tentado humanamente, venceu, mostrando que estava pronto para iniciar o seu ministério terreno. O início do serviço é o ponto de número 3. E aí nós vamos ver aí os tópicos. Primeiro tópico do ponto 3. Jesus prega arrependimento. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Seguindo seu estilo sucinto e prático, Marcos oferta-nos sínteses preciosas a respeito do início do ministério terreno de Jesus. Ele fala bem sucinto, bem direto, mas isso é preciosíssimo, esses relatos de suma importância. Quando foi isso? Após a prisão de João Batista. Aonde aconteceu? Na Galileia. Como é que foi isso? Pregando o Evangelho de Deus. Qual é a essência dessa pregação? A mesma que todas as fiéis testemunhas de Deus sempre proclamaram ao longo da história. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a pregação. Essa tem que ser a pregação de hoje. De fato, arrependimento e fé constituem o próprio núcleo da mensagem cristã. Afinal, sem abandono do pecado e mudança radical de vida, não há cristianismo verdadeiro. Cumprir, nascer de novo, da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Olha só, o que João vai nos dizer isso? Que nós temos que nascer de novo. Se não tiver uma mudança radical, nós não teremos um cristianismo verdadeiro. No ponto 2, olha, Jesus chama cooperadores. Jesus chama pessoas para participar com ele desta obra maravilhosa. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus convoca homens simples: Pedro, André, Tiago e João. São esses primeiros que prontamente atendem ao chamado do Senhor, largando afazeres de pescaria e passando a seguir mais perto o mestre. Ou seja, eles abandonaram tudo ali, as suas práticas de pesca, e seguiram a Jesus quando ouviram o seu chamado. Consciente de que a seara é grande e de que sua missão não se destinaria apenas àquela época, Jesus chama cooperadores. Olha, Jesus sabia que a obra não seria só naquele momento, ela daria continuidade, e ele já sabia que muitas pessoas participariam desse reino como nós estamos participando. Olha que privilégio! Homens que por sua fé e disposição colaborariam diretamente na obra de Deus. Pessoas que igualmente pelo seu testemunho oral e escrito perpetuaria sua obra. Seja escrevendo, seja falando, essa obra viria a ser perpetuada, e ela chegou até nós desde aquele tempo. Hoje nós temos os exemplares, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a própria revista que nós estamos estudando. Isso é gratificante, isso é maravilhoso. Consciente, né? Temos essa consciência hoje de que muitas pessoas lutaram, morreram para que nós tivéssemos acesso a essas escrituras tão maravilhosas. O chamado de Jesus destoa da tradição judaica. A entrada em uma escola rabínica dependia da iniciativa daqueles que aspiravam a ser aluno e não chamado do rabino. Todavia aqui Jesus toma a iniciativa, pois ele nos amou primeiro, tá certo? Da parte dos chamados, cumpre apenas obedecer, e uma pronta e radicalmente nós temos que estar prontos para isso. Olha, seja, Jesus, mesmo sendo um rabino já
por ser Senhor, por ser aí o Filho do Deus Altíssimo, ele também passou por etapas para iniciar o seu ministério. E muitas das vezes as pessoas aceitam Jesus e já acham que sabe de tudo, querem ser melhor do que as outras, não querem sentar como você sentou agora para participar dessas aulas, para aprender. Mas Jesus participou sim, mostrando que como homem nessa terra ele seguiria todas as etapas, mesmo sendo aí o Filho de Deus. Ponto 3. Jesus exerce a autoridade. Agora Jesus vem com poder e toda a autoridade, dando aí continuidade ao seu ministério. Já havia sido batizado, já havia sido tentado, já tinha chamado pessoas para o ministério, agora ele vai exercer aí a sua autoridade. Então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Jesus segue para Cafarnaum e no sábado põe-se a ensinar na sinagoga, onde os presentes se maravilham com a autoridade com a qual expõe sua doutrina, em muito superior à dos escribas. Ou seja, Jesus estava muito mais acima dos escribas. Claro, o seu ensinamento vinha dos céus, vinha direto do trono de Deus. E os ensinamentos dos escribas era muitas das vezes um ensinamento supérfluo, porque não tinham vivência diretamente com Deus. Não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Jesus, mais uma vez, exercendo sua autoridade, repreendeu o mal e libertou o homem. Está lá em Marcos 1, 23 ao 26. Marcos registra que muitos enfermos e endemoniados foram levados a Jesus, experimentando a mesma libertação. Todos te buscam, diz Pedro para Jesus. Olha só, muitas pessoas estavam atrás de Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz. Isaías 9:2. Por isso a fama de Jesus correu célebre em todas as direções. O servo de Deus iniciaria sua maravilhosa obra de redenção. Jesus foi ficando famoso em tudo que passava, era curando enfermidade, era repreendendo o demônio, era libertando as pessoas, operando seus milagres. E aqui a gente chega à nossa aplicação pessoal para encerrar a nossa aula. Jesus cumpriu o seu ministério terreno com toda disposição, fidelidade e obediência, seja esses também nossos atributos na qualidade do serviço de Deus e seguidores de Cristo. Que nós venhamos nos dispor a fazer essa obra com fidelidade, com obediência, colocando todas as nossas forças, com ânimo, com alegria, porque é a obra do Senhor Jesus. E aqui nós terminamos a nossa aula. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Não se inscreve de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. E até a próxima aula. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.